Boa tarde, queridos, graça e paz. Esse é mais um Vem para o Cenáculo. Que bom que você está conosco aqui nessa tarde, que Deus te abençoe, que seja uma tarde maravilhosa de Deus para a tua vida. E eu quero, na tarde de hoje, te convidar, antes de nós compartilharmos a palavra do Senhor, eu quero te convidar para que você possa nos ajudar a pregar a palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Então, faz o seguinte aí, compartilha esse link com o máximo de pessoas que você puder e em nome de Jesus vai ser um tempo assim abençoado de Deus para a vida de cada uma dessas pessoas que você compartilhar, eu tenho certeza em nome de Jesus, amém? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não consigo pregar a palavra. E essa é uma maneira de você pregar a palavra do Senhor e nos ajudar a pregar a palavra do Senhor, amém? Compartilhando esse link aí com o máximo de pessoas que você puder em nome de Jesus. Depois, não esquece, coloca aí o teu pedido de oração também em nome de Jesus, porque nós temos homens e mulheres que oram aqui 24 horas por dia pelos nossos pedidos de oração, amém? Então, não deixe depois de colocar aí os teus pedidos de oração para que nós possamos colocá-lo no nosso cenáculo também, para que nós possamos orar em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos falar nesse nosso Vem para o Cenáculo sobre duas atitudes, duas palavras que na verdade são dois verbos que vão nos apontar para duas ações. E as palavras são negligenciar ou resgatar. Então o tema deste nosso Vem para o Cenáculo desta tarde é negligenciar ou resgatar. E queridos, por esses dias, nós fomos ministrados, estamos nessa série dos encontros com Jesus e nós fomos ministrados a respeito do encontro de Jesus com o cego de nascença, que está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 9. E é interessante porque ali, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, nós vemos uma fala dos discípulos para Jesus a respeito daquele homem que era cego de nascença. E quando aqueles discípulos de Jesus, eles veem aquele homem cego, eles perguntam, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele pudesse ter esta enfermidade? Porque era muito comum naquela ocasião, alguém que era acometido de alguma enfermidade, isso ser atribuído a algum pecado de algum dos seus familiares ou até ao pecado da própria pessoa. E é interessante porque quando a gente olha para essa fala dos discípulos, ela nada mais, nada menos é do que uma fala religiosa, uma fala discriminatória, uma fala que não gera um resgate. Ao contrário, é uma fala de alguém que rotula, de alguém que despreza, de alguém que negligencia, como eles fizeram com aquele homem, porque aquela fala deles foi exatamente isso. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, contrariando aí a atitude, a fala dos discípulos, lá em Atos, no capítulo 10, no verso de número 34, a palavra ela vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. E quem fala isso, na verdade, é o apóstolo Pedro, que ele fala a Cornélio e aos demais judeus, no momento em que os judeus eles não se misturavam, enfim. E aí Pedro, ele se posiciona e ele fala exatamente isso, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Em outras palavras, por vezes, nós, a exemplo dos discípulos, a exemplo muitas vezes dos judeus, nós tomados por vezes pela religiosidade, nós, ao invés de trabalharmos um resgate para a vida das pessoas, nós acabamos rotulando essas pessoas, Nós acabamos aí por vezes colocando um X nas costas dessas pessoas. Só que eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Você acha que Jesus, quando olhou para você, ele olhou para você da mesma forma que por vezes você olha para algumas pessoas, discriminando, rotulando? Para pensar a respeito disso. Vamos entender efetivamente o que é isso, analisando
a palavra do Senhor? Se você puder, abra a tua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler versos de número 13 e o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Se você puder, curve a tua cabeça aí por um minuto, feche os teus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde, essa é a tua palavra, e eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Jesus, Senhor, eu não sei qual é a necessidade de cada um aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor é um Deus que antes mesmo que a palavra venha aos nossos lábios, o Senhor já conhece, o Senhor conhece o nosso coração. Por isso, Jesus, eu te peço, vem falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. E quando nós olhamos para essa palavra, quando nós vemos o que o apóstolo Paulo ele escreve aqui para os irmãos da igreja de Colossos, é algo interessante porque ele vai dizer que o Senhor ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E é interessante porque quando o apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos da igreja de Colossos nesse sentido, ele, na verdade, ele estava escrevendo, mas ao mesmo tempo ele estava orando para que os irmãos da igreja de Colossos eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E quando nós olhamos para essa palavra, ouça, nós aprendemos 3 lições. A primeira lição que nós aprendemos com essa palavra é que o resgate do Senhor para a minha vida e para a tua vida tem uma natureza. A natureza do resgate. A natureza do resgate de Jesus pela minha vida e pela tua vida, primeiro, é uma ação ativa. E segundo, é uma ação intencional. Ouça, uma ação ativa e uma ação intencional, porque assim é o resgate do Senhor para as nossas vidas. O Senhor, ele sempre tem uma ação ativa com relação ao meu resgate e ao teu resgate, e o Senhor tem uma ação intencional. O Senhor não faz nada sem um propósito. E queridos, às vezes, ouça, nós somos passivos diante de algumas situações e ficamos acomodados com, por vezes, o avanço das trevas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade. Ao passo que, quando nós olhamos para as ações de Jesus, nós vemos ações extremamente intencionais. Nós precisamos, de fato, nos posicionar. Nós precisamos, como Cristo, ser intencionais em nossas ações. O Senhor nos tirou das trevas, e quem anda em trevas não enxerga, mas agora nós andamos na luz. É isso que nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso de número 12. Jesus ele disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Posso ouvir um amém? Então, querido, o Senhor te resgatou com um propósito, para que você seja luz, para que você, na verdade, possa apontar o caminho para muitas outras pessoas, para que você possa ser o farol para a vida de muitas pessoas. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos no resgate é uma mudança de perspectiva. Porque quando nós olhamos para a ação dos discípulos ali, o que eles fizeram? Eles rotularam aquele homem que era cego de nascença. Porque quando nós não entendemos como o Senhor, por vezes, ele trabalha no resgate, nós rotulamos também. Mas quando nós olhamos para as ações de Jesus,
no resgate, o Senhor, ele trabalha uma perspectiva que é diferente da minha, que é diferente da sua por vezes. A Bíblia ela vai dizer que o Senhor, ele não vê como o homem vê. Foi isso que nós lemos na palavra, quando nós olhamos ali no momento onde, obviamente, Samuel, ele vai escolher dentre os filhos de Jessé um que seria levantado rei. Quando ele olha para Davi, automaticamente o Espírito Santo já ministra o coração de Samuel e diz: o Senhor não vê como você vê. Você olha para a aparência, mas o Senhor, ele olha para o coração. Então, por vezes, nós rotulamos as pessoas, ao passo que o Senhor, ele não faz isso. E a minha pergunta para você é: será que você tem enxergado como o Senhor tem enxergado muitas pessoas? Ou será que você tem rotulado muitas pessoas como os discípulos? Imaginando que por essa ou aquela situação, essa pessoa, por vezes, ela sequer mereça ser alcançada pelo Senhor. Não, o Senhor, ele não vê como você vê. O Senhor não enxerga como você enxerga. E talvez, ouça, você até já tenha parado de orar pela vida de alguém da tua família porque você já desistiu, você falou: isso não tem jeito. Ouça, o Senhor, ele não vê como você vê. Isso é tão tremendo porque quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vemos um homem chamado Zaqueu que foi completamente transformado pelo Senhor. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, no verso de número 1 ao verso de número 10, este homem chamado Zaqueu, ele foi completamente transformado, tinha uma vida completamente degradada, todavia ele foi alcançado pelo Senhor e ele foi transformado pelo Senhor. E por quê? Porque o Senhor, ele não vê como nós vemos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus da tua parte? E a terceira e última lição que nós aprendemos é que o nosso papel como igreja é sermos restauradores de vida. Vidas aparentemente quebradas podem refletir a luz de Cristo quando restauradas. Queridos, quando a gente olha para a palavra do Senhor no Evangelho, no livro de Atos, no capítulo de número 9, a palavra do Senhor vai nos falar a respeito da conversão de Saulo. Saulo estava ali no caminho de Damasco, né? E ele levava cartas para perseguir os crentes, e a palavra do Senhor, ela vai dizer que Saulo ele teve um encontro com o Senhor. E logo depois, ali no verso de número 15, um homem chamado Ananias, um homem que também rotulou Saulo, melhor dizendo, ele fala: Senhor, eu não vou lá para orar para que esse homem ele tenha a visão dele restaurada. Mas o Senhor, olha o que o Senhor ele fala para Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor, verso de número 15, o Senhor disse: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Então, ouça, talvez alguém que você esteja rotulando, talvez alguém que você já tenha colocado um X nas costas, talvez alguém que você já tenha desistido, é alguém que para o Senhor é um vaso escolhido, como era Saulo. E quem era Saulo e quem o Senhor, diante de uma perspectiva nova de vida, transformou? Então, queridos, eu quero finalizar essa palavra do Senhor nesta tarde com você, em nome de Jesus. Ao invés de negligenciar, escolha resgatar. Ao invés de, rotular as pessoas, colocando um X nas costas dela, comece a enxergar como o Senhor enxerga, com um olhar de amor, com um olhar de compreensão, com um olhar de que ele entende que, como Saulo, aquela pessoa pode ser sim e será um vaso escolhido nas mãos do Senhor em nome de Jesus. E eu quero
te convidar nessa tarde para que nós possamos orar juntos em nome de Jesus. Se você puder, aí aonde você está, curve a tua cabeça, feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde, Senhor, e queremos te agradecer por essa palavra. Eu te peço, Jesus, em teu nome, Senhor, para que, Senhor, nós tenhamos as nossas vidas mudadas, Senhor, que nós possamos, Senhor, como igreja, Jesus, que nós possamos, Senhor, sermos homens e mulheres que ao invés de, Senhor, negligenciarmos, que ao invés de rotularmos, que ao invés, Senhor, de colocarmos um X por vezes nas costas de pessoas e descartarmos elas, Senhor, que nós possamos, Senhor, como o Senhor olhou, Senhor, para Saulo e disse para Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Jesus, que nós possamos olhar para essas pessoas e enxergar como o Senhor enxerga, vasos escolhidos, e trabalharmos, Senhor, para que elas possam ser alcançadas pelo Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, querido? Então, beijo no teu coração, até o nosso próximo Vem para o Cenáculo, em nome de Jesus. Amém?